Olá, tudo bem? Itamar aqui. O que o apóstolo Paulo escreveu a respeito da bênção de Abraão? Porque Deus é o nosso maior modelo missionário. O que significa redenção? Você sabe? Quando que a experiência da redenção do cristão estará completa e consumada? Para quem Deus transferiu o ministério missionário? O fundamento da missão transcultural é o amor. Como você vê isso? Tudo isso e muito mais agora, no vídeo de hoje. Fique comigo até o fim. Você vai aprender coisas que não sabe e juntos vamos continuar crescendo mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! A mensagem da Palavra de Deus sobre missões transculturais é profundamente inspiradora e motivadora, pois nos revela a natureza intrínseca de Deus como Deus missionário que sempre buscou alcançar a humanidade com seu amor redentor. Vamos explorar esses princípios fundamentais da missão transcultural com base na Bíblia. Desde o início, a missão transcultural tem suas raízes na natureza de Deus. Quando Deus disse a Abraão: "Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, serás o pai de uma multidão de nações." Gênesis capítulo 17, versículo 4. Ele estava revelando sua intenção de abençoar todas as nações por meio de Abraão. O amor de Deus é a verdadeira motivação por trás da missão. Ele deseja que todas as pessoas conheçam e experimentem seu amor salvador. O chamado para ir a um lugar desconhecido é um elemento essencial na missão. Assim como Abraão foi chamado a sair de sua terra para uma terra que Deus lhe mostraria, Gênesis capítulo 12, versículo 1, os missionários são chamados a ir para lugares onde o evangelho ainda não chegou. Isso requer fé e confiança em Deus. O Senhor Jesus Cristo é o legítimo descendente de Abraão e cumpriu a promessa feita a ele. Através de Jesus, todas as nações são abençoadas com a oportunidade de receber a salvação. A providência salvífica de Deus na história humana é evidente por meio de sua atividade redentora. Desde Adão e Eva até a cruz de Cristo, Deus tinha um plano redentor para a humanidade. Ele estava trabalhando ativamente para trazer a redenção por meio de sua providência soberana. A natureza missionária de Deus é evidente em sua relação com a humanidade. Ele sempre buscou seu povo e desejou que eles fossem uma luz para as nações. A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Espalhando o amor e a verdade de Deus a todas as culturas e nações. Deus Pai é, em si mesmo, um missionário, enviando o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Ele é o Deus do amor, e esse amor é o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus é evidente ao longo das Escrituras, desde a criação até a promessa de um Salvador no Antigo Testamento e a vinda de Jesus como Redentor no Novo Testamento. A missão transcultural é o cumprimento desse amor, pois Deus deseja que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer sua graça salvadora. A visão bíblica da missão transcultural é clara. Deus é um Deus missionário que ama todas as nações. Ele escolheu Israel como seu povo e os comissionou para serem uma luz para as nações. Da mesma forma, ele escolheu a igreja como seu instrumento para proclamar o evangelho a todas as culturas e línguas. Deus Espírito Santo também é um missionário, capacitando os crentes a compartilharem o evangelho com coragem e poder. Ele guia e capacita os missionários em sua obra. A missão transcultural encontra sua base na natureza missionária de Deus e em seu amor
pela humanidade. Ele chama seu povo a ser uma luz para as nações, compartilhando o amor e a verdade de Cristo com todos. Que possamos responder a esse chamado com fé, paixão e dedicação, sabendo que o Deus que nos envia é o Deus do amor e da redenção. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, mas tão grande, que enviou seu único filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Foi o amor de Deus que o motivou a fazer missões. Foi o amor de Cristo que o motivou a deixar o seu trono de glória e vir aqui morrer por mim e por você. Foi o amor de Deus que, provendo um meio para a humanidade se reconciliar com Ele, fez com que Ele fizesse a promessa em Gênesis 13:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Foi o amor de Deus que fez com que Ele prometesse a Abraão que através de sua família seriam benditas todas as famílias da terra. Quem faz missões transculturais, visando alcançar outros povos, é motivado pelo amor pelas almas. O amor de Deus é o fundamento da redenção da humanidade, por meio de Cristo Jesus. E é isso que constitui a base, toda a dinâmica das missões transculturais. Fazer missões é viver o amor de Deus. Assim como Deus, movido pelo amor, fez e faz missões, nós também devemos fazer, motivados pelo mesmo sentimento. Para Deus, as barreiras transculturais não são obstáculos para a salvação, e para nós também não deve ser. Deus alcançou povos de culturas diferentes através de Abraão, Isaque e Jacó. Através de Jesus Cristo e da igreja, Ele alcançou e continua alcançando. Quando Deus chamou Abraão, que ainda era Abrão, o Senhor lhe fez promessas. A terra, Abraão, eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Tem mais, Abraão? Quem te abençoar, eu vou abençoar. E quem te amaldiçoar, estará debaixo da minha maldição. E em ti, todas as famílias da terra, de todos os povos e culturas, serão abençoadas. Todas as famílias do mundo são abençoadas por Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Missões transculturais nasceram no coração de Deus. Deus é o nosso maior modelo missionário. Através do seu amor, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo e quer alcançar o coração de todo pecador. Deus trabalhou e trabalha como agente missionário. E como missionário, Deus enviou Deus. Deus é o nosso modelo maior de missionário. É claro que grandes missionários nos servem de inspiração na história da igreja. O apóstolo Paulo, com suas viagens missionárias pelo mundo greco-romano, Agostinho de Hipona, que escreveu Confissões e a Cidade de Deus, Patrick de Irlanda, que levou o cristianismo para a Irlanda, Francisco Xavier, que expandiu o cristianismo para o Oriente, incluindo o Japão e a Índia, Hudson Taylor, que disseminou o cristianismo na China, David Livingstone, que cruzou o continente africano, trabalhando a missão cristã e o combate ao tráfico de escravos. M. Carmichael, a missionária que trabalhou na Índia, fundou o orfanato e foi uma voz forte na defesa das crianças indianas. Jim Elliot e sua esposa Elizabeth Elliot, que trabalharam com a tribo Waorani no Equador. William Carey, o pai das missões modernas, que serviu na Índia e desempenhou um papel importante na tradução da Bíblia para várias línguas indianas. Esses são apenas alguns exemplos de missionários notáveis, e há muitos outros ao longo da história do cristianismo que contribuíram significativamente para a propagação da fé em diferentes partes do mundo. Cada um deles desempenhou um papel importante na expansão do evangelho e na construção da história missionária da igreja. Mas nenhum deles é o nosso modelo maior de missionário. O nosso modelo é o próprio Deus. A partir da família de Abraão, ele alcançou todas as famílias da terra. A partir de 12 apóstolos,
ele fez o evangelho alcançar o mundo. O Deus que você serve é um Deus que se relaciona com os seres humanos. Deus não fez o ser humano e o abandonou à própria sorte. Deus não virou as costas para Adão e Eva no Éden, nem tampouco para Davi quando ele pecou. Deus se aproxima dos seus filhos. Ele é um pai de amor. Deus é amor. Deus quer se relacionar intimamente com seus filhos. Deus não te abandonou. Ele não está alienado em relação ao que está acontecendo com você. Deus é um Deus que se importa, porque Ele ama a cada um dos seus filhos. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor que nos foi dado. O amor de Deus é mais excelso do que os céus. O amor de Deus está revelado em sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Deus amou seus filhos no Antigo Testamento, cumpriu suas promessas, renovou suas alianças, salvou o seu povo com um braço forte e fez o mesmo e faz no Novo Testamento. O amor de Deus não acabou, não diminuiu, não foi minimizado. O amor de Deus continua enchendo a nossa vida, o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. Continua enchendo os céus e a terra. No tempo da escravidão, um escravo poderia ter a sua liberdade comprada por alguém. Ou seja, alguém poderia pagar um valor de resgate, de redenção, para que o escravo fosse redimido, declarado livre. É isso que Deus quer fazer e que Ele fez por nós. Quando éramos escravos do pecado, fazendo a vontade do inimigo das nossas almas, Deus enviou seu Filho ao mundo para que o nosso resgate, a nossa redenção, fosse paga. E a palavra de Deus nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 20, e repete no capítulo 7 versículo 23, para que não haja dúvida, fostes comprados por bom preço. Quando Deus falou com o seu povo no Antigo Testamento a respeito de resgate, de redenção, esse era um termo comum e conhecido para eles. Um escravo podia ser resgatado, um campo, um macho primogênito, alguém que seria condenado à morte. Para todas essas situações, a lei previa a redenção. O Deus que você serve é um Deus que liberta, que resgata, que salva, que redime. Foi Ele mesmo quem disse para Moisés, em Êxodo 6:6, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. O teu Deus é o Deus da redenção. Cristo nos garante uma eterna redenção. Essa é a mensagem missionária que precisamos continuar anunciando ao mundo. Cristo continua querendo resgatar as pessoas que estão escravizadas pelo pecado. A nossa redenção completa e definitiva só acontecerá quando estiver com Cristo na glória. Mas hoje já desfrutamos da alegria dessa redenção. Por trás das missões transculturais está a história da redenção. E por trás da história da redenção está o amor de Deus. Deus é um Deus missionário. Ele proveu um meio para o homem voltar a se relacionar com Ele após a queda. Ele preparou a arca para salvar a humanidade da destruição pelo dilúvio. Ele escolheu a família de Abraão para, através dela, abençoar todas as famílias da terra. Deus escolheu a Abraão, a Isaque e a Jacó, a quem ele transformou em Israel. O Deus dos patriarcas de Israel deu a sua lei e separou o seu povo para ser um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Deus transformou o seu povo em um povo diferente de todos os povos. Como está escrito em Esther capítulo 13, versículo 8. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Deus esperava que o seu povo fosse fiel a ele, mas Israel muitas vezes fracassou em sua missão de ser luz para os outros povos, razão que o levou a sofrer no cativeiro assírio e babilônico. Deus transferiu no Novo Testamento para a sua igreja a missão de levar o evangelho a todos os povos, a ser luz para as nações, a ser sal da terra, a alcançar todas as famílias da terra. O ministério missionário, a chamada, a vocação, a tarefa missionária são da igreja.
Cabe a nós, a mim e a você, anunciar ao mundo que Jesus Cristo quer salvar todas as famílias da terra. Continue espalhando a palavra de Deus. Continue fazendo a palavra de Deus chegar a nós. Prossiga cumprindo o ID de Jesus. Deus tem um caráter missionário e a igreja uma missão transcultural para cumprir. O Espírito Santo é o agente missionário ativo no mundo hoje. Ele é o representante da Trindade na terra. O Espírito Santo do Senhor, representando o Pai e o Filho que estão no céu, continua convencendo o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo continua fazendo missões e capacitando os discípulos de Cristo nessa tão nobre missão. O Espírito Santo, que desceu em Jerusalém no dia de Pentecostes, está mais ativo do que nunca na terra, trabalhando na igreja e através da igreja para a expansão do reino dos céus. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus para, com mais ousadia e coragem, anunciar nesta era pós-Pentecostes que Jesus Cristo ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus continua contando comigo e com você. Deus continua salvando vidas e resgatando-as do inferno. Deus continua libertando e transformando as pessoas pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, clicando no joinha e escreva no comentário: eu concordo e quero continuar fazendo missões. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.